Hoje é a Santa Convocação da Festa dos Pães Asmos. A Festa dos Pães Asmos se originou na época de Moisés, há 3.500 anos. Deus deu este nome a essa festa para celebrar o sofrimento dos israelitas que foram perseguidos pelo exército egípcio no caminho para Canaã, a terra que emana leite e mel. E que foi celebrada no dia seguinte ao da Páscoa, até eles cruzarem o Mar Vermelho. Essa profecia foi cumprida no Novo Testamento. Hoje é o dia seguinte ao que Jesus guardou a Páscoa. Cerca de 3.500 anos atrás, Deus já profetizou sobre o sofrimento de Jesus na cruz, através da profecia da Festa dos Pães Asmos. Portanto, o sofrimento dos israelitas há 3.500 anos simboliza o sofrimento de Jesus na Festa dos Pães Asmos. Deus criou essa festa para celebrar a aflição de Jesus, a qual podemos entender ao olhar para a história dos israelitas, para o sofrimento e as dificuldades pelos quais eles passaram há 3.500 anos. Desse modo, Jesus cumpriu a festa dos pães asmos ao vir para essa terra e redimir a humanidade de seus pecados e iniquidades através da sua crucificação. Nesta festa dos pães asmos, estamos celebrando o sacrifício de Cristo e descobrindo a razão de Ele ter passado por todos esses sofrimentos. Devemos entender que a razão de Ele ter sofrido é por causa dos nossos pecados e iniquidades. Devemos nos arrepender e dar graças e glória por todo o sacrifício de Cristo. Vamos olhar para a palavra de Deus, na Bíblia, sobre a festa dos pães asmos, descrita no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. Vamos ver brevemente os muitos sofrimentos que os israelitas passaram, desde o dia seguinte ao da Páscoa, até o momento em que eles cruzaram o Mar Vermelho. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 14. No livro de Levítico, capítulo 23, explica que a festa dos pães asmos é no dia seguinte ao da Páscoa. Esta festa se originou dos sofrimentos proféticos dos israelitas, desde o dia que eles saíram do Egito, até o dia em que eles cruzaram o Mar Vermelho. Deus ordenou que eles a celebrassem, comendo pães asmos e ervas amargas nesse dia. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães, sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos, os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor,
Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Depois de guardarem a Páscoa, Faraó libertou os israelitas da escravidão. Contudo, depois de deixá-los ir, ele mudou seu coração e ordenou que seu exército os trouxesse de volta. Os israelitas temeram quando viram o exército egípcio perseguindo-os. Até que os israelitas cruzassem completamente o Mar Vermelho, seus corações estavam tremendo de um medo extremo. Todos esses sofrimentos e dificuldades representam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus já revelou isso desde o Antigo Testamento. É por isso que a festa dos pães asmos também é chamada de festa de aflição. Já que é uma festa de dor e sofrimento, até a comida que os israelitas comiam nesse dia era pães asmos e ervas amargas, e não algo saboroso. Hoje é a festa dos pães asmos, dia no qual Deus fez os israelitas se lembrarem de sua dor, comendo comida que os fazia lembrar de seus sofrimentos. Assim como foi profetizado, Jesus Cristo guardou a Páscoa. E no dia seguinte, que é hoje, na festa dos pães asmos, ele passou pelo sofrimento da crucificação. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja. E tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Esse dia é hoje. Às 15 horas, que era a hora nona naquela época, Jesus passou por muitas dores e sofrimentos, até que morresse na cruz, à nona hora. Ele foi zombado, ridicularizado, cuspido e atingido por um caniço por muitas pessoas. Mesmo nesse momento de humilhação, no qual ele foi zombado e ridicularizado pela sua criação, ele suportou tudo somente para a salvação de seus filhos. Podemos ver o sacrifício de Cristo através de tudo o que ele passou. Não devemos considerar a festa dos pães asmos apenas como uma festa do Antigo Testamento. Cristo passou por muita dor, sofrimento e dificuldades no Novo Testamento. Nós também devemos levar as marcas de Cristo em nosso coração e corpo. Todos nós devemos levar as marcas do sofrimento de Cristo na cruz. Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Nós também devemos nos tornar os filhos de Sião, que podem seguir o caminho de Cristo, levando as marcas da cruz. Quando o nosso Pai veio a esta terra há 2000 anos, ele viveu uma vida de sofrimento somente para a salvação de seus filhos, que cometeram pecados no céu e foram expulsos. É por isso que o apóstolo Paulo disse que ele também levava em seu corpo as marcas de Jesus. Nós também devemos levar em nossos corpos as marcas do sofrimento de Jesus. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos os soldados britânicos retornaram para o seu país. Quando os soltaram, retornaram todos os cidadãos, incluindo a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, e até mesmo o próprio rei foi para as ruas de manhã cedo para recebê-los. O rei e os congressistas estavam sentados em seus respectivos assentos, e as pessoas estavam de pé em ambos os lados da rua, aplaudindo. Enquanto o rei estava sentado, todos os soldados marchavam pelas ruas. Primeiro, o exército apareceu, depois a marinha, e então a força aérea. Conforme eles marchavam pelas ruas, muitos cidadãos davam uma grande salva de palmas. Claro, todos os congressistas deram aplausos entusiasmados, e o próprio rei aplaudiu, emocionado com o sacrifício deles no campo de batalha. Muitos e diferentes tipos de soldados continuaram a sua marcha. E atrás deles, pelo caminho, veio outro grupo de soldados. Vendo esse grupo, todos os congressistas se levantaram de seus lugares, e o rei se levantou de seu lugar também. E todos os cidadãos deram uma enorme ovação de pé, ainda mais, fervorosamente, do que a qualquer outro grupo que veio antes deles. Era um grupo composto por soldados feridos, que perderam uma perna, um braço, ou até mesmo um olho durante a guerra. Vendo essas tropas, todos os cidadãos e até o rei deram uma grande ovação de pé e os receberam com muito entusiasmo. Quando temos as marcas de Cristo em nós e passamos todo o nosso tempo somente para a obra do Evangelho nessa terra,
nós também podemos perder até mesmo uma parte de nossa alma. Contudo, no último momento, quando entrarmos no eterno reino dos céus, quem receberá os maiores aplausos? Quando milhares e milhares de anjos derem aplausos cheios de entusiasmo para o último exército celestial, que terminou a sua batalha espiritual nessa terra e voltou para casa, quem receberá as maiores boas-vindas? Precisamos pensar sobre esse assunto. O apóstolo Paulo recebeu 40 açoites menos um muitas vezes. Algumas vezes ele apanhou com uma vara, outras vezes ele foi apedrejado. Além de todos esses ferimentos, ele fez incontáveis sacrifícios pela guerra espiritual. Alguns soldados feridos perderam uma perna. Alguns deles perderam um braço ou um olho. Todos eles voltaram para casa, aleijados, devido à guerra. Contudo, o grupo que recebeu as maiores boas-vindas foi a tropa composta pelos soldados feridos. Assim será espiritualmente. Por isso, o que o apóstolo Paulo disse que ele tinha em seu corpo? Ele disse que tinha as marcas de Jesus. Claro que, fazendo a obra do Evangelho confortavelmente, de uma maneira que ninguém se machuque ou fique ferido, é bom também. Todos desejam por uma vitória de uma batalha sem que ninguém fique ferido e que todos voltem em segurança. Contudo, eu acredito que Deus dará maiores louvores e bênçãos àqueles que se feriram espiritualmente, em prol do nosso eterno reino dos céus e deste Evangelho. A segurança e o conforto de hoje não é uma bênção para nós, mas, antes de tudo, devemos ser capazes de carregar mais marcas de sofrimento para nós, para que possamos dizer: eu levo as marcas de Cristo Jesus em meu corpo, por causa do Evangelho e por meu Deus. Eu espero que esse Evangelho seja pregado graciosamente em Samaria e até os confins da terra, com essa mentalidade e fé. Se permanecermos sentados, buscando desfrutar apenas de conforto e segurança, não querendo ouvir qualquer coisa desagradável que é dito pelos outros, não há dor ou sofrimento. Contudo, no processo de tentar salvar até mesmo uma alma, existem dezenas de milhares de batalhas espirituais, dezenas de milhares de coisas que acontecem. Se você acabar com cicatrizes por isso, será para sempre lindamente lembrado no céu. E isso permanecerá como algo glorioso, que nunca desaparecerá. Cristo veio para esta terra para salvar a humanidade. Ele passou por uma grande dor e por um grande sacrifício na cruz. Vamos ter as marcas de Jesus e pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Eu desejo que todos nós possamos ter esse tipo de nova resolução através dessa festa dos pães asmos. Nessa festa dos pães asmos, Jesus nos permitiu participar de um tempo de sofrimento através do jejum, mesmo que seja por pouco tempo. Vamos ver mais um versículo sobre isso. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Aqui, as palavras, dias virão em que lhes será tirado o noivo, refere-se ao dia em que Cristo foi crucificado na cruz. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus nos despertou dessa maneira. De acordo com esse ensinamento, estamos guardando a festa dos pães asmos, jejuando até às 15 horas, que é o mesmo horário em que Jesus morreu na cruz.
para que possamos lembrar e celebrar o sofrimento de Cristo. Seguindo todas essas profecias, nesse ano de 2020, vamos seguir o caminho que o nosso pai e a nossa mãe trilharam, para que possamos nos tornar o povo de Sião, que não poupa esforços para encontrar todos os filhos de Sião por todo o mundo. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.